sou uma comunicadora mapaense, estou aqui representando meu estado pela segunda vez e eu retorno para minha casa, para o meu território com muita felicidade e com a certeza de que o caminho que eu escolhi, que é o do jornalismo, da educação, da comunicação, faz todo sentido. Vindo aqui no GEDUCA, ouvindo as mesas que falaram sobre COP30, falaram sobre a Amazônia nesse contexto geral, eu senti que é muito importante a gente estar mais atento aos dados, a ouvir essa parte mais científica, a estar mais próximo desses contextos que deixam o nosso jornalismo muito mais jornalismo ainda. E essa é a minha primeira vez aqui no GEDUCA, está sendo uma oportunidade incrível de conhecer pessoas, de fazer trocas e aprender mais sobre como pautar a educação, principalmente nessa questão da IA e da educação periférica, que é o que a gente aborda lá no Olhos. No Congresso desse ano a gente pensou como normalmente a gente pensa, né? Pensando quais são as pautas, quais são os assuntos que estão quentes, que estão precisando ser debatidos. Para ajudar a qualificar a cobertura de educação no Brasil inteiro, por isso que tem temas super importantes que estão na pauta do dia, né? Desde democracia até as desigualdades educacionais, os índices educacionais, índices de alfabetização, ensino de matemática. Esse ano a gente trouxe a Jo Boaler, que é uma professora da Universidade de Stanford, para fazer uma palestra num formato diferente, a gente não costumava fazer aqui no Congresso. Então ela engajou a plateia, falou de matemática de um jeito muito criativo, muito pouco abstrato e mostrou que todo mundo pode aprender matemática, né? Mostrou para essa plateia de jornalistas de humanas que matemática é para todos, que não existe isso de cérebro de matemática, que o que importa é a atitude e a forma. What we know, what they have shown is that we actually have 5 different pathways that we can use when we're doing mathematics, learning mathematics. 2 are visual pathways at the back of the head. And what we really want to do is engage those different pathways. And we don't do that when maths is always numbers. We really need to encounter maths in different ways, as numbers, as visuals, as movement, building. And when we do that, students are a lot more successful and their brain pathways are communicating and developing that really important interconnected brain. O baixo desempenho dos estudantes em matemática no Brasil, ele tem a ver com um acúmulo histórico de desconhecimento matemático que nós temos. E eu, como professor de matemática, eu precisaria fazer algo para melhorar esse cenário, ou seja, as intervenções adequadas para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Foi aí que criamos o projeto Robótica dentro da matemática. Para criarem as tecnologias que a gente usa hoje em dia, a matemática está por trás, então precisaram da fórmula de Bhaskara. E é uma coisa assim que eu acho importante ensinar nas escolas, mas de uma forma que não fique tão abstrata. A gente trouxe aí algumas dificuldades, desafios, né, de como que é comunicar COP30 a partir de Belém para os outros centros do Brasil. As notícias negativas envolvendo a COP30 têm chamado mais atenção do que as notícias positivas, as soluções, né, dentro das comunidades amazônicas. Uma das nossas lutas, né, e das nossas demandas é que o trabalho não só da educação ambiental, não é, mas o trabalho mais específico das mudanças climáticas nessa relação com a governança territorial seja inserido na grade curricular básica das escolas indígenas. Por que é tão difícil descobrir quantos alunos estão alfabetizados no Brasil? Esse tema da alfabetização, ele traz, acho que um pouco de um resumo das dificuldades do jornalismo de educação, que é lidar com o que acontece na escola, é lidar e questionar os indicadores, é lidar e questionar as decisões públicas, as decisões dos governos, em cima de um tema que é tão crucial, né? A gente ainda tem um descompasso entre política e técnica e, para além das retóricas de que educação é a política mais importante, o quanto que isso representa mesmo na prática cotidiana desses gestores estaduais e municipais, é um caminho que a gente está tentando percorrer junto e o MEC está tentando articular e ser o maestro de todo esse processo no Brasil. Agora nós temos que fazer uma distinção entre as variáveis extraescolares e as variáveis intraescolares. Então, o que cabe à escola e o que cabe ao poder público? Avaliar o gestor,
questão complexa. Uma das vertentes é mesmo o IDEB, os resultados internos também que a escola apresenta. Não sou contra a ser avaliado dessa forma, mas não só dessa forma. Bom, acho que esse ano um destaque muito interessante foi o diálogo do jornalismo de educação com várias outras áreas. Inclusive, em alguns momentos eu me peguei pensando em questões além da educação. As mesas trouxeram os desafios dos grandes veículos em dialogar com o público digital. Trouxeram como veículos que já nasceram com as demandas do ambiente digital, trazem novas perspectivas para dialogar com audiências. Pela nossa experiência lá em A Gazeta, a gente consegue ver que é possível fazer jornalismo denso, um jornalismo que vai tratar de assuntos mais sensíveis, adaptando a linguagem para a rede social. Bom, eu acho que o jornalismo ele não pode estar afastado, ele não pode estar à parte como uma coisa extra. Não, ele faz parte da vida das pessoas. Então, ele tem que estar onde as pessoas estão. Se as pessoas estão nas redes sociais, o jornalismo também tem que estar ali. O que eu busco fazer hoje é um tal de educatenimento, né? Eu brinco que é a educação com entretenimento. Então eu tento brincar com as coisas do cotidiano, trazer aquilo que as pessoas estão brincando também e amarrar a língua portuguesa dentro disso. Então o meu desafio realmente é brigar com essa bando de gente que está trazendo um monte de entretenimento, um monte de coisa diferente para o jovem, né, de certa forma, ficar aí disperso e entretido. Então acho que se assemelha um pouco com o jornalismo, com o trabalho do jornalista nesse aspecto, assim, de pegar um mar de ideias e trazer aquele texto coeso de forma interessante que faça sentido, né, e que fique leve para quem está recebendo. A gente tem percebido uma explosão muito grande de adoecimento emocional e cognitivo de crianças e adolescentes no momento contemporâneo e hiperconectado que a gente vive. Isso começou lá mais ou menos em 2018, 2019 e como cientista não tem como deixar de relacionar com a explosão de redes sociais, de vídeos curtos. A educação midiática é, para mim, hoje um fator de inclusão social e, principalmente, uma ferramenta fundamental para o exercício da liberdade de expressão com ética e responsabilidade. A imprensa tem um papel muito importante de contextualizar as informações, porque num cenário de tanta desinformação, de tudo muito rápido, é fácil as pessoas não conectarem um acontecimento ao outro, não conseguirem dar contexto ao que está acontecendo. Então, a gente tem um papel muito importante de dar contexto para as pessoas entenderem um cenário maior, entenderem a complexidade das situações. Me parece que mudam as crises, mudam os personagens, mas o papel da imprensa continua sendo mais ou menos o mesmo. Tentar ajudar a entender, tentando explicar também o que está acontecendo. E para isso, colocar o que está em jogo, quem são os personagens, quem são os protagonistas, qual é o contexto, como é que chegamos até aqui. A imprensa sempre deve buscar fazer isso. Nem sempre é fácil, mas esse é o papel. A gente teve também discussão sobre trauma, por exemplo. Então, foi falado de como cobrir trauma, como cobrir pessoas em situação de trauma, mas também o trauma na vida do jornalista, né? Seja por uma jornada exaustiva, seja porque ele cobre um tema muito sensível, isso pode afetar a sua saúde mental. Women in journalism do experience more trauma than men because of the persistent threat of gender violence in life at large and in the newsroom. Esses corpos negros na universidade, os alunos trans, os alunos indígenas, a presença deles já é um ato político, né? Então acho que isso aí é um caminho importante. 90% dos estudantes LGBTs do ensino médio se sentem inseguros no ambiente escolar. Adolescentes negros e mulheres trans chega a 94% da insegurança dentro. Além disso, questões relacionadas à violência apontou nessa pesquisa também que desde estudantes, mas até professores e profissionais da área de educação dentro da escola também cometem bullying ou violência psicológica ou até física com adolescentes. Mais uma vez, a gente recebeu bolsistas de todo o país, né, de todas as regiões.
que complementa, né, tudo que a gente vem falando na Geduca também, esse olhar de quem mora, né, do jornalismo local, de quem faz essa cobertura de educação em outros territórios, né, do país. Eu acho que a gente tem conseguido mais e mais e mais ter diversidade, trazer temas atuais e abrir mesmo espaço para debates que a gente ainda não vê na grande imprensa. Eu acho que a Geduca tem cumprido seu papel e está trazendo cada vez mais esse tipo de questão. A gente faz 10 anos, é o 10º congresso, e a gente já vê, né, felizmente, uma mudança no perfil dos jornalistas que se formam, que já têm essa ideia de fazer educação logo da faculdade, né? E a gente vê pelas pesquisas que a gente faz também que quase a metade dos jornalistas que fazem educação hoje, eles têm menos de 10 anos de profissão. Então são jornalistas jovens e que estão engajados em fazer jornalismo de educação. Isso é assim, o máximo pra gente, é mostrar como a Geduca está cumprindo a sua missão e trazendo cada vez mais jornalista para falar de educação. Quanto mais a gente falar de educação, que a gente sempre diz na Geduca, melhor a gente pode fazer a educação do nosso país. E agora fica o desafio, porque no ano que vem a gente faz 10 anos, então com certeza a gente tem que fazer um congresso muito especial.